Vivi 99 anos e vi inúmeras pessoas chorarem no dia da aposentadoria. Não era emoção, era arrependimento. Elas percebiam de repente que haviam corrido na direção errada a vida inteira, quando jovens perseguiram dinheiro, na meia-idade e status. Só na velhice entenderam que os verdadeiros investimentos nunca estiveram na conta bancária. Lembro de um velho amigo que, ao se aposentar, tinha 3 casas, 2 carros e uma carteira de investimentos recheada. Pela lógica, deveria ser o homem mais feliz do mundo. Mas toda manhã acordava para checar a bolsa, depois se preocupava com infiltrações nos imóveis e, por fim, se lamentava por não ter comprado mais ações. Sua rotina de aposentado era mais agitada que a de trabalho, mais solitária que a juventude. Um dia ele me perguntou: por que tenho tanto dinheiro e não sinto alegria? Olhei nos olhos dele e disse o que ele não queria ouvir: porque você passou a vida investindo em cifras, mas nunca investiu em si mesmo. Naquele instante vi o desespero tomar conta de seu olhar. Era a compreensão tardia de ter desperdiçado uma existência inteira. A maioria das pessoas acredita que investir é comprar ações, imóveis ou fundos. Elas dedicam décadas acumulando números, mas esquecem de responder a pergunta mais fundamental: quem eu quero ser? A aposentadoria não é o ponto final, é o espelho impiedoso que revela no que você realmente aplicou seu tempo e energia. Alguns chegam a essa fase com serenidade, porque plantaram as sementes certas. Outros com um vazio dilacerante, porque só acumularam coisas que se desvanecem. A diferença entre esses dois grupos não está no tamanho da fortuna, mas na forma de pensar. A maior lição que aprendi não foi como ganhar mais dinheiro, mas como fazer com que o dinheiro deixasse de ser o centro de tudo. Essa mudança costuma acontecer depois da aposentadoria, porque só quando você para de trabalhar por dinheiro é que percebe: existem coisas mais valiosas. Coisas que não aparecem nos balanços, não têm cotação no mercado, mas definem se seus últimos anos serão vividos com dignidade ou desespero. Conheci muitos ricos miseráveis milionários que viviam aprisionados pela ansiedade. Também vi pessoas com poucos recursos, mas que sorriam com uma autenticidade que o dinheiro não compra. A diferença? O que cada um escolheu cultivar. Uns investiram em números, outros em vida. Quando a aposentadoria chega, você descobre uma verdade cruel: o dinheiro compra muitas coisas, mas não compra o que você mais precisa. Não compra saúde, paz interior, relacionamentos verdadeiros. E, acima de tudo, não compra tempo. Essas são as verdadeiras moedas da existência. O problema é que a maioria só percebe isso tarde demais. Eles passam a vida dizendo: quando me aposentar, vou aproveitar. Mas quando finalmente param, o corpo já está frágil, os amigos se foram, os interesses desapareceram. A fortuna acumulada vira apenas um cheque para pagar contas médicas e a solidão. Não é tragédia, é consequência. Você colhe o que planta. Se investe em ansiedade, colhe mais ansiedade. Se investe em controle, perde a liberdade. Se investe em comparação, vive eternamente insatisfeito. Mas se investe em saúde, relacionamentos e paz interior, descobre que a verdadeira riqueza não está no banco, mas na capacidade de acordar todos os dias com leveza. Aos 80 anos, entendi isso de vez. Já não precisava trabalhar, provar nada, competir com ninguém. Só queria acordar, pensar, caminhar, conversar com amigos, ler um bom livro. Coisas simples que na juventude, persegui dinheiro achando que trariam felicidade. Essa liberdade veio de ter investido, aos poucos, nas coisas certas. A aposentadoria é um espelho. Ela reflete não o seu saldo bancário, mas o seu caráter. Não o tamanho da sua casa, mas a qualidade do seu coração. Não a sua fortuna, mas a sua sabedoria. Se você não entender isso antes de se aposentar, pagará um preço alto depois. Porque nessa fase, o tempo já não perdoa. O maior investimento da sua vida não é o dinheiro, é você mesmo. Invista na sua mente para não ser refém das emoções. Invista na sua saúde para continuar desfrutando das pequenas alegrias. Invista nos seus relacionamentos para que, na velhice, alguém segure sua mão. Invista no seu interior para manter a lucidez em meio ao caos. Esses investimentos não enriquecem da noite para o dia, mas tornam a vida inteira mais valiosa. Nasci em 1924. Aos 5 anos, o mundo desabou. Era 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, a Grande Depressão. Lembro das ruas cheias de homens bem vestidos segurando placas: trabalho em troca de comida. No ano anterior, discutiam estratégias de investimento. Agora, lutavam pela sobrevivência. Meu pai era advogado, e nossa família teve sorte, ainda tínhamos o que comer. Mas vi vizinhos perdendo tudo, lojas fechando, o medo tomando conta de todos. Aquela época me ensinou uma lição que carrego até hoje:
O sucesso pode desaparecer num piscar de olhos, mas a resiliência permanece. Um dos vizinhos, o Sr. Thomas, era gerente de banco, dono de uma casa elegante e de um carro, o mais respeitado da rua. Depois da crise, perdeu o emprego, a casa, a família. A última vez que o vi, estava na fila do sopão, cabisbaixo, sem coragem de olhar para ninguém. Naquela noite, perguntei ao meu pai por que ele havia se tornado aquilo. Meu pai ficou em silêncio por um longo tempo, então disse, porque ele apostou tudo em coisas que podiam desaparecer. Não entendi direito na época, mas anos depois a ficha caiu. O Sr. Thomas não quebrou por falta de dinheiro. Quebrou por falta de solidez interna. Sua vida era construída sobre aparências, cargo, status, bens materiais. Quando isso tudo se foi, ele não tinha mais nada. Não cultivar a força interior, disciplina, pontos de apoio para os momentos difíceis. Passou a vida perseguindo o sucesso aos olhos dos outros, mas nunca investiu na própria essência. A Grande Depressão me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que sobra quando tudo se vai. Vi milionários perderem tudo da noite para o dia e pessoas simples manterem a dignidade em meio ao caos. A diferença não estava no saldo bancário, mas na estrutura interna. Algumas vidas são como vidro, brilhantes por fora, mas frágeis. Outras como pedra, discretas, mas resistentes às tempestades. Os materiais para construir uma vida de pedra não são dinheiro, mas racionalidade, paciência e lucidez. E você precisa começar a investir nisso cedo, porque na velhice pode ser tarde demais. Naquela época, ainda criança, comecei a observar. As famílias que sobreviviam tinham algo em comum. Não viviam no limite, não dependiam da sorte, tinham reservas, habilidades e cabeça fria. Quando a crise chegava, não entravam em pânico porque estavam preparadas. Já os que quebravam eram, muitas vezes, os mais confiantes. Achavam-se espertos, donos do próprio destino, acreditavam que os dias bons durariam para sempre. O mercado então lhes mostrava da maneira mais cruel: você não controla nada. Aquelas pessoas me ensinaram que o maior investimento da vida não é acumular mais, mas construir uma estrutura interna que não desmorone. Você não precisa da casa mais luxuosa, mas de uma mente resiliente. Não precisa do salário mais alto, mas da capacidade de controlar os impulsos. Não precisa impressionar todo mundo, mas de não se perder nos momentos difíceis. Essas lições não são ensinadas na escola, não são vendidas em Wall Street. Você só as aprende fazendo escolhas conscientes, dia após dia. Décadas depois, quando me tornei investidor, percebi que os que sobreviviam por mais tempo no mercado eram justamente aqueles que haviam passado por crises. Não porque as crises os tornassem mais inteligentes, mas porque eles ensinavam humildade. Eles sabiam que o mercado pode virar, a sorte pode acabar, a saúde pode falhar. A única coisa que não os abandonaria era a disciplina interna. E essa, sim, é o ativo mais valioso da vida. Muitas vezes penso no Sr. Thomas. Se, em vez de perseguir status e renda, ele tivesse investido em si mesmo, em habilidades, em relacionamentos, em força interior, ainda teria desmoronado? Claro que não. Porque a verdadeira riqueza não está no que você exibe, mas no que você carrega dentro de si. A Grande Depressão passou, mas a lição permanece. Investir no invisível é mais importante do que investir no visível. E a maioria só entende isso tarde demais. A saúde é o único ativo que não quebra. Quando a aposentadoria chega, você descobre uma verdade dolorosa. Metade de tudo que ganhou na vida será gasto com médicos. Não é piada, é estatística. Vi pessoas trabalharem feito loucas na juventude, sacrificando sono, alimentação, exercícios, saúde. Quando tiver dinheiro vou descansar, diziam. Mas quando se aposentavam, o corpo já estava arruinado, diabetes, pressão alta, colesterol, problemas nas articulações. Tinham dinheiro, mas não conseguiam subir escadas. Tinham tempo, mas passavam os dias em hospitais. O que deveria ser descanso virou uma batalha contra doenças. E o pior, o dinheiro que acumularam foi todo para remédios, médicos e cuidadores. A saúde é como um empréstimo. Você pode ignorar os pagamentos hoje, mas, um dia, a conta chega com juros. Dormir menos, pular refeições, evitar exercícios, tudo isso parece insignificante no momento. Mas, décadas depois, o corpo cobra. E cobra caro. Conheci um empresário de 50 e poucos anos, no auge do sucesso. Trabalhava 15 horas por dia, comia mal, não se exercitava. Quando alguém sugeria que cuidasse da saúde, ele ria. Sou jovem, meu corpo aguenta. Aos 60, teve um infarto e morreu na mesa de cirurgia. Sua aposentadoria foi um punhado de remédios e a incapacidade de andar sem ajuda. O dinheiro que acumulou serviu apenas para pagar tratamentos.
Um dia, visitei-o no hospital. Ele me olhou com um sorriso amargo e disse: meu maior erro foi achar que o corpo era eterno. Ele não engana ninguém. Se você o maltrata, ele se vinga. E a vingança sempre chega quando você mais precisa dele. Na aposentadoria, a saúde se revela o ativo mais precioso. Quando jovem, você acha que tem tempo de sobra. Na meia-idade, acredita que pode sacrificá-la em nome do sucesso. Na velhice, percebe que ela é tudo. E então já é tarde demais. Vi inúmeros milionários vivendo como mendigos, não por falta de dinheiro, mas por falta de saúde. Queriam viajar, mas o corpo não permitia. Queriam comer bem, mas a dieta não deixava. Queriam fazer mil coisas, mas os efeitos colaterais dos remédios os deixavam sem energia. Essa é a maior ironia. Passam a vida correndo atrás de dinheiro e no fim, descobrem que ele não compra saúde. E a saúde é o único investimento que realmente importa. Investir em saúde não exige genialidade. Basta caminhar 30 minutos por dia, dormir 7 horas, comer mais frutas e verduras, evitar excessos. Parece simples, mas a maioria não consegue. Porque acreditam que tem tempo de sobra, que o corpo aguenta, que a saúde não vai embora. Até que um dia alguém diz: sinto muito, mas já é tarde. Então entendem que a saúde era o verdadeiro capital, e eles o desperdiçaram. Warren Buffett e eu chegamos aos 90 anos. Muitas pessoas nos perguntam qual é o segredo. Não há segredo. Dormimos cedo, comemos com moderação, caminhamos muito, não nos preocupamos com bobagens. Parece simples, mas é difícil de manter, porque o ser humano é programado para buscar gratificação imediata e odiar recompensas adiadas. A saúde é uma recompensa adiada. Não adianta comer um pedaço de bolo hoje e esperar emagrecer amanhã. Não adianta caminhar 1 quilômetro hoje e esperar ficar forte no dia seguinte. Mas décadas depois, esses pequenos investimentos se transformam em dividendos enormes. Enquanto os outros estão em filas de hospitais, você ainda consegue andar, pensar, viver com autonomia. Essa liberdade não tem preço. A qualidade da sua aposentadoria não depende do saldo bancário, mas da condição física. Se você consegue se cuidar, se locomover, desfrutar da vida, é rico, mesmo que não tenha muito dinheiro. Se precisa de ajuda para tudo, se vive à base de remédios, é pobre, mesmo que tenha milhões. Então, não espere mais. Comece hoje a tratar a saúde como seu investimento mais importante. Não para viver mais, mas para viver melhor. Porque na aposentadoria você entenderá. A saúde não é tudo, mas sem ela, tudo perde o sentido. Os relacionamentos são a única riqueza que o acompanha até o fim. Casas não conversam com você. Dinheiro não aquece sua solidão. Na aposentadoria, você descobre que o verdadeiro tesouro são as pessoas. Mas a maioria só percebe isso tarde demais. Passam a vida correndo atrás de dinheiro, de status, de contatos úteis, e deixam de lado quem realmente importa: a família, os amigos de verdade. Quando eu tiver sucesso, vou dar atenção a vocês, dizem. Mas quando o sucesso chega, as pessoas já se foram. Conheci um empresário bem-sucedido, dono de jatinho particular, mansões e uma rede de contatos invejável. No ano de sua aposentadoria, organizou uma festa para centenas de pessoas. Compareceram apenas algumas. Ele passou a vida construindo relações baseadas em interesse. Quando deixou de ser útil, todos sumiram. No fim da festa, sentado sozinho em sua mansão vazia, chorou. Percebeu que havia trabalhado feito louco para, no fim, não ter ninguém com quem compartilhar sua fortuna. Não lhe faltava dinheiro. Faltavam pessoas. E a riqueza sem pessoas é a pior pobreza que existe. Os relacionamentos exigem investimento constante. Não adianta lembrar dos outros só quando precisa deles. A verdadeira amizade se constrói quando você não precisa de nada. É estar presente nos momentos bons e ruins, sem segundas intenções. É respeitar, ouvir, se importar. Parece óbvio, mas a maioria não faz isso. Porque acham que as pessoas sempre estarão lá. Mas os relacionamentos são como plantas. Se você não rega, eles murcham. E quando murcham, nem toda a água do mundo os faz reviver. Na juventude cometi esse erro. Estava sempre ocupado, investindo, provando o meu valor. Quando minha família me chamava para jantar, dizia que não podia. Quando amigos queriam conversar, adiava. Depois eu dizia. Esse depois virou nunca. Alguns amigos nunca mais vi. Alguns familiares se foram antes que eu tivesse tempo para eles. Esses arrependimentos não podem ser comprados com dinheiro. Mais tarde, entendi, o tempo é a moeda mais valiosa dos relacionamentos. O quanto você investe tempo em alguém mostra o quanto essa pessoa importa para você. E o tempo não pode ser falsificado, terceirizado ou comprado. Só pode ser vivido, de verdade.
Na aposentadoria, os dias se estendem. E você percebe como é bom ter alguém com quem conversar. Não é a televisão, o celular ou o dinheiro que preenchem o vazio. São as pessoas. Aquelas que ficam quando você não tem mais nada a oferecer. Que ouvem suas histórias sem se entediar. Que seguram sua mão quando você está frágil. Essas são as verdadeiras riquezas da vida. E elas precisam ser cultivadas desde cedo. Warren Buffett e eu temos uma amizade de décadas, não porque sejamos gênios, mas porque investimos tempo um no outro. Conversamos toda semana não sobre negócios, mas sobre a vida. Respeitamo-nos, nunca nos usamos. Estivemos presentes nos momentos difíceis. Essa relação foi construída com décadas de sinceridade. E é ela que torna minha velhice menos solitária. Então, pare de tratar as pessoas como ferramentas. Pare de achar que elas são ativos. O verdadeiro ativo são aqueles que ficam quando você não tem mais nada, que não o abandonam nos fracassos, que lembram do seu aniversário mesmo quando você já não é importante. Investir nesses relacionamentos não exige dinheiro, mas coração. E na aposentadoria, você entenderá. Há coisas que o dinheiro não compra. Saúde, tempo, relacionamentos. Você só pode investir nelas enquanto ainda tem forças. E se investir certo, descobrirá que na velhice é mais rico do que qualquer milionário. Porque tem saúde, tempo e pessoas que o amam. Essa é a maior recompensa da vida. Aos 80 anos, tive uma doença leve, mas que me obrigou a ficar alguns dias no hospital. Foi ali deitado, olhando para o teto, que percebi algo ridículo. Passei décadas perseguindo liberdade financeira, mas, na velhice, descobri que a verdadeira liberdade não é ter dinheiro no banco, mas sim ter um corpo que não te traiciona quando você mais precisa dele. Você maltrata sua saúde hoje, e ela cobrará com juros amanhã. A doença não pergunta se você está pronto. Ela chega, e de repente você percebe que gastou décadas acumulando zeros na conta enquanto seu corpo virava pó. A verdadeira riqueza não é o que você tem, mas o que você ainda pode fazer. Subir uma escada sem ofegar, brincar com os netos no chão, acordar sem dor. Isso não se compra. Se conquista. E as pessoas? Elas não aparecem quando você está no topo. Elas ficam quando você não serve mais para nada. Um amigo de verdade não é aquele que celebra suas vitórias, mas o que segura sua mão quando você perde tudo. O amor não se mede em presentes, mas em presença. Tempo é a moeda mais valiosa das relações. Quanto mais você investe, menos solitário será na velhice. Porque solidão não é estar sozinho, é estar cercado de gente que não te entende. O dinheiro compra escolhas, mas não as respostas. Você pode ter uma mansão e ainda assim se sentir pobre se o que realmente precisa é de paz. Os ricos não são os que têm mais, mas os que desejam menos. O pobre gasta seu dinheiro comprando coisas. O rico gasta comprando tempo. O sábio gasta comprando liberdade. E liberdade não é fazer o que quer, mas não precisar fazer o que não quer. O tempo é o único recurso que não volta. Você pode recuperar dinheiro, status, até reputação. Mas um minuto perdido é perdido para sempre. Não são as horas que você desperdiça que custam caro, mas as oportunidades que elas carregam. O tempo é justo, todos temos as mesmas 24 horas. A diferença está no que fazemos com elas. E a maior ironia: a maioria das pessoas só percebe seu valor quando já não o tem mais. A vida não é uma corrida para ser melhor que os outros, mas uma jornada para se tornar quem você realmente é. Sucesso não é ter o que os outros invejam, mas o que te deixa em paz. Você acha que busca liberdade, mas na verdade está fugindo do medo. Medo de não ser suficiente, de não ter controle, de ser esquecido. E o pior, quanto mais você corre, mais ele te alcança. A aposentadoria não é o fim. É o começo de algo que você deveria ter vivido a vida inteira. A chance de ser você mesmo, sem máscaras. Quando o relógio para de contar as horas do expediente, ele começa a contar o que realmente importa. E aí você descobre que as coisas mais valiosas, amor, saúde, tempo, nunca exigiram um contra-cheque. A aposentadoria é um espelho. Ela reflete tudo o que você plantou. Se você passou a vida correndo atrás de títulos, vai perceber que eles não aquecem uma cama vazia. Se investiu em pessoas, vai descobrir que elas são o único legado que resiste ao tempo. Inteligência é um domingo, sabedoria é uma escolha. Quando jovem, você busca as respostas certas. Quando velho, aprende a fazer as perguntas certas. A verdadeira sabedoria não está em saber mais, mas em precisar de menos. Não é sobre acumular conhecimento, mas sobre descartar o que não serve. E o que não serve? A maioria das coisas que você se preocupa hoje. Essas lições eu levei uma vida para aprender. Espero que você não precise de tanto tempo. Porque a vida é curta demais para ser vivida no piloto automático.
Você acha que tem tempo, mas o tempo está sempre acabando. A cada segundo, ele escorre entre seus dedos como areia, e você só percebe quando já não há mais o que segurar. A maior habilidade que alguém pode ter não é ganhar dinheiro, mas saber viver. Dinheiro compra conforto, mas não paz. E paz não é ausência de problemas, é a capacidade de enfrentá-los sem perder a si mesmo. É acordar de manhã sabendo que não precisa provar nada para ninguém. É deitar à noite com a consciência tranquila. É olhar para o pôr do sol e sentir a beleza do momento, em vez de ansiar pelo amanhã. Essa paz não cai do céu. Ela é construída, dia após dia, com escolhas pequenas e consistentes. Você investe em saúde para não ser refém das dores. Investe em relações para não envelhecer sozinho. Investe em conhecimento para não se sentir vazio quando parar de trabalhar. Investe em sua mente para não ser escravo das emoções. E quando fizer isso direito, a paz virá. Não como um prêmio, mas como consequência natural. Na aposentadoria, o mundo continua o mesmo. Mas você não. Você deixa de ser prisioneiro das expectativas alheias e passa a viver para si. Não é mais o funcionário, o pai, o provedor. É apenas você, no diante da vida. E aí está a ironia. A maioria das pessoas só descobre quem realmente são quando já não há mais tempo para ser essa pessoa. Porque passaram a vida inteira vivendo para os outros, sem nunca terem se perguntado o que elas queriam. Não espere até se aposentar para começar a viver. Comece agora. Invista em seu corpo, para que ele seja seu aliado até o fim. Invista em suas relações, para que elas sejam seu abrigo nos dias frios. Invista em sua mente, para que ela seja sua bússola nos momentos de caos. Invista em sua paz, para que ela seja seu escudo contra o medo. Esses investimentos não te farão rico da noite para o dia, mas farão de você uma pessoa rica para sempre. Porque no fim, o que realmente importa não são os zeros na conta, mas os momentos que você viveu plenamente. Não é o que você conquistou, mas quem você se tornou. E a maior riqueza de todas é chegar ao fim da vida e poder dizer, sem arrependimentos, eu vivi, e valeu a pena. Aos 99 anos, olho para trás e vejo uma vida de buscas, dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas o que realmente me trouxe felicidade foi algo muito mais simples, a paz. A paz de acordar e saber que não preciso provar nada para ninguém. A paz de dormir sabendo que não fiz nada de que me envergonhe. A paz de olhar para o horizonte e sentir que a vida, apesar de tudo, foi boa. Essa paz não é sorte, é escolha. Você a constrói com cada decisão, cada renúncia, cada momento em que escolhe o que realmente importa. E o mais incrível, nunca é tarde para começar, porque o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Então não espere. Invista em você. Invista em sua paz. Invista na vida que você quer viver, porque no fim, o que realmente importa não é o que você deixou para trás, mas quem você se tornou. E essa é a única herança que ninguém pode tirar de você.